Salve! No programa de hoje vamos conhecer a história de Pagu, escritora, poetisa, desenhista, jornalista e militante comunista. Patrícia Heder Galvão nasceu sob o signo da ousadia, viveu um grande amor com o modernista Oswald de Andrade, teve uma vida intensa com múltiplas experiências. E você vai gostar. Pode dar o seu like. No final, deixe o seu comentário e sempre inscreva-se no canal para receber as notificações. Patrícia Galvão, a inquieta e revolucionária Pagu, começou cedo a fazer diferença na vida cultural do país. Ela foi jornalista, poeta, desenhista, tradutora, romancista, diretora e crítica de teatro e sempre uma incansável incentivadora cultural. Pagu fez de sua existência um campo de batalha social e pessoal. Patrícia Heder Galvão nasceu em junho de 1910 em São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo. Filha do advogado e jornalista Thiers Galvão, de França, e Adélia Heder Galvão, dona de casa e irmã de Homero Conceição e Sidéria, a Cid. Patrícia, ou Zazá, como era chamada em casa, era de família de classe média alta. Ainda criança, ela muda para a capital, uma nova vida para os Galvão. Em São Paulo, a pequena Zazá, que gostava de dizer que era uma moleca impossível, conhece o carnaval e faz a catequese junto com as irmãs. Moleca impossível, o caráter forte, insubmisso desde a infância, é ressaltado na biografia dos Escombros de Pagu, escrita por Teresa Freire. De fato, ainda criança, Patrícia se mostrava intrigada com as reservas de algumas mães de suas amiguinhas da vizinhança que a desencorajavam, às vezes, opunham-se explicitamente de frequentar as suas casas. Tais restrições, como era de praxe nas boas famílias de então, podem razoavelmente ter decorrido da observação, por mães zelosas e atentas aos bons costumes, de condutas impróprias da menina Patrícia nas suas brincadeiras infantis. A família Galvão empobrece e vai morar em uma vila no Brás, bairro paulistano da classe operária, e também nos bairros da Liberdade, Aclimação, Bela Vista e numa chácara no então município de Santo Amaro. Patrícia tem o seu primeiro romance com cerca de 12 anos de idade para preocupação da família. A paixão pelo cineasta e ator Olímpio Guilherme marca o início de uma prematura vida sexual, uma gravidez indesejada aos 14 anos e um aborto espontâneo traumático. Cedo ela conhece a dor de uma desilusão afetiva. Aos 15 anos, ela começa a trabalhar como jornalista, profissão que leva para a vida toda. As primeiras colaborações são para o Brás Jornal, sob o pseudônimo de Patsy. Nessa mesma época, ela faz o curso de normalista da tradicional Escola Caetano de Campos e frequenta o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde tem aulas com Mário de Andrade e Fernando Mendes de Almeida. Patrícia pouco ligava para a opinião dos outros. Ela fumava na rua, usava roupas transparentes, cabelos curtos e falava palavrões. Em depoimento ao escritor Augusto de Campos, um dos biógrafos de Patrícia, Oliveira Ribeiro Neto comenta: era uma menina forte e bonita que andava sempre muito extravagantemente maquiada. Ela pintava os lábios de quase roxo, andava com os cabelos sempre desgrenhados e com grandes argolas na orelha, e passava sempre lá pela faculdade de uniforme de normalista, e os estudantes buliam muito com ela e diziam gracinhas. Pagu usava saia muito curta, que não era muito usual nessa época, por isso chamava muita atenção. Ela era bonita, com aqueles trajes, com aquela pintura, aquilo tudo. Todo mundo olhava para saber o que era, o que estava acontecendo. Pouco antes de se formar professora, ela conhece o poeta Raul Bopp, que inventa o apelido Pagu, e passa a frequentar os saraus da turma que participou da Semana de Arte Moderna, evento artístico, cultural, que lançou o movimento antropofágico em fevereiro de 1922. Patrícia conhece também o então casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Todos se encantam com a jovem estudante de batom escuro e muita personalidade. Mas o escritor Oswald de Andrade, como se vê depois, se encanta muito mais. Nessas reuniões discutiam-se geralmente os critérios básicos do modernismo. Diziam-se poemas em dimensões novas, de um sabor inédito. Pagu, em plena adolescência, ainda sob a carinhosa tutela de Tarsila, era presença por todos festejada. Em 1929, já formada, ela começa a colaborar com a revista Antropofagia como desenhista, com traços livres e despojados. Pagu é tomada de amores pelo movimento antropofágico
antropofágico que defendia a valorização da cultura brasileira, que tem como um dos seus símbolos o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral. Os pais de Patrícia não gostavam da ligação da filha com o grupo de intelectuais e gostavam menos ainda da constante presença dela na casa de Tarsila e Oswald. Patrícia vive entre os modernistas por cerca de um ano, quando fica conhecida como declamadora e desenhista. O fim do casamento de Oswald e Tarsila e, posteriormente, o casamento do escritor com Pagu é um choque até para os intelectuais progressistas. Pagu é acusada de ter traído a confiança de Tarsila. A situação era tão complicada que teve até um casamento forjado na história. Para despistar a família conservadora, ela casa com um pintor, Valdemar Belisário, um compromisso anulado pouco tempo depois. No caminho para a lua de mel, ela se encontra com Oswald, com quem segue viagem para a Serra de Santos, enquanto o marido volta para São Paulo. Pouco tempo depois, Oswald e Pagu casam numa cerimônia realizada no Cemitério da Consolação, em São Paulo, diante do jazigo da família do escritor. Sim, casaram no cemitério. Nesse mesmo ano, nasce Rudá de Andrade, primeiro filho de Patrícia. Com o filho ainda bebê, ela viaja sozinha para a Argentina para participar como declamadora de um congresso de escritores em Buenos Aires. É nesse evento que ela conhece Cilo Meireles, líder comunista brasileiro. Patrícia se interessa pelo tema e retorna ao Brasil com livros e panfletos. Tempos difíceis para a economia mundial. A então próspera São Paulo não resiste ao impacto do crack da Bolsa de Valores de Nova York, a famosa crise de 29. O preço do café desaba. A imigração do interior para a capital acirra a disputa por emprego na recém-industrializada cidade. As condições de vida dos trabalhadores pioram e a tensão aumenta. Diante desse quadro político-social, Oswald e Pagu estreitam ainda mais o envolvimento com a causa comunista. O casal passa a questionar a participação em festas, a superficialidade das ações, as roupas caras, e se aproxima do Partido Comunista Brasileiro e cria, em 1931, o jornal O Homem do Povo. Patrícia cria a coluna A Mulher do Povo, onde, além de zombar das revistas de mulherzinha, como ela diz, trata com ironia as feministas burguesas. O jornal, que provocou grande alvoroço, acabou na 8ª edição. Oswald e Patrícia se mudam para Santos, cidade portuária, onde ela se aproxima da luta operária local. Pagu é presa durante um comício em defesa da greve dos estivadores em 1931, depois de aparar o estivador Herculano de Souza, que morre nos braços dela. É a primeira mulher no Brasil presa por motivos políticos. Ao longo da vida, ela foi presa 23 vezes. Ela vai fundo na cruzada comunista, deixa a família e passa a viver numa vila operária no Rio de Janeiro. Ela trabalha como lanterninha de cinema e tecelã. A experiência com a rotina da classe proletária no Rio e em São Paulo inspira o seu primeiro romance, Parque Industrial, publicado em 1933. Ele é o primeiro romance proletário brasileiro e teve uma edição financiada por Oswald. Nesse trabalho, Pagu, que assina o livro como Mara Lobo, denuncia as mazelas e hipocrisias da sociedade, defendendo, sobretudo, as mulheres exploradas por sua condição de gênero social ou como trabalhadoras. A militância coloca Pagu numa vida de constantes privações, pouco vê o marido e o filho. Depois de algumas decepções com o ativismo partidário, ela parte, com o apoio do marido, para uma peregrinação por vários países como correspondente de jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pagu visitou os Estados Unidos, a China, o Japão, a União Soviética e passou uma temporada na França. Uma viagem com várias paradas e muitos encontros. De volta ao Brasil, ela se separa de Oswald de Andrade e começa a trabalhar no jornal A Plateia, aqui em São Paulo. Ela é presa, mais uma vez, sob acusação de envolvimento na intentona comunista em 1935, o levante armado para derrubar o presidente Getúlio Vargas. Pagu aparece nos jornais como uma mulher perigosa e inimiga pública do governo federal.
Pagu deixa a última prisão em 1940, muito machucada, física e emocionalmente. Ela escreve uma carta para o jornalista e apoiador Geraldo Ferraz, que viria a ser seu marido. Essa carta foi transformada no livro Paixão Pagu, a autobiografia precoce de Patrícia Galvão. A longa carta é como um acerto de contas com o passado, a família, o casamento com Oswald de Andrade, a opção pela militância política nos quadros do Partido Comunista, mas é também promessa de futuro e uma vida que começava com um segundo casamento. Patrícia rompe de vez com o Partido Comunista Brasileiro e com o apelido Pagu. Prefere que a chamem pelo nome. Ela se casa em 1940 com Geraldo Ferraz, com quem viveu até o fim de sua vida e ao lado de quem se dedicou intensamente à cena cultural. Em junho de 1941, nasce o primeiro filho do casal, Geraldo Galvão Ferraz, o Kiko, que se tornaria jornalista como os pais. Minha mãe não gostava de ser chamada de Pagu. Era um nome que ficara no passado, quando ela vivia outra vida, buscava outros ideais, jogava-se apaixonadamente em defesa de outras bandeiras. Patrícia e Geraldo se mudam para São Paulo, onde ela se reaproxima do filho Rudá. Ela se dedica com afinco ao jornalismo e, sob o pseudônimo de King Shelter, escreve contos policiais para a revista Detetive, dirigida pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. Em 1945, publica o romance que escreveu a quatro mãos, junto com Geraldo Ferraz, a famosa revista. No ano seguinte, o casal participa da criação do suplemento literário do Jornal Diário de São Paulo. Patrícia escreve crônicas e trabalha como tradutora. Em 1949, abalada pela lembrança dos anos na prisão, ela tenta o suicídio. Mas logo está de volta ao trabalho como jornalista e à política. Chega a se candidatar a deputada estadual, mas não se elege. A próxima experiência seria como integrante da Escola de Arte Dramática de São Paulo. Patrícia muda em 1954 com a família para Santos e estabelece uma forte influência na vida cultural da cidade. Ela convive e incentiva jovens talentos santistas em início de carreira. No trabalho com grupos teatrais, revela e traduz autores como James Joyce, Eugênio Ionesco, Fernando Arrabal e Otávio Paz. Patrícia morre de câncer de pulmão em dezembro de 1962. Seu último texto foi o poema Nothing, publicado no jornal A Tribuna, em 23 de setembro de 1962. O último verso diz assim: abri meu abraço aos amigos de sempre. Poetas compareceram, alguns escritores, gente de teatro, birutas no aeroporto e nada. Patrícia Galvão é mulher admirável e essa foi a vida dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.